fiquei sem entender, sabe, por horas, eu fiquei sem entender o que estava acontecendo, não conseguia falar com ela, as pessoas, aquela correria, para dizer a verdade, eu nem lembro realmente como se desenvolveu as coisas nesses 2 dias do falecimento dele, no dia seguinte que nós o enterramos, porque realmente a gente não estava mais ali. Pessoas falavam, os pastores, eu, ministro da igreja, pastor, vinha falar de Deus, vinha falar das coisas de Deus, eu entendia, ouvia, mas nada fazia efeito. A dor era muito maior do que talvez a nossa consciência naquele momento de entender que Deus está no controle de tudo e também estava no controle daquilo, mesmo Ele permitindo que essa tragédia nos abatesse. Então nós ouvíamos, as pessoas falavam, pastores, amigos, pessoas de experiência de igreja espiritual vinham conversar com a gente. Eram palavras. A gente não conseguia assimilar aquilo. Pai e mãe não vai assimilar nunca a morte do filho. Não é natural o pai enterrar o filho. E aquela dor era tremenda, grande. E eu lembro que no dia seguinte, quando nós velávamos o João Pedro, eu fui para o banheiro, fui lavar o rosto, e um amigo meu que trabalhava comigo foi junto comigo, e a porta do banheiro ficou entreaberta assim, um espaço, e eu lavando o rosto na pia do banheiro, eu escutei uma pessoa do lado de fora, não sei quem era, não quis saber quem era, mas uma coisa eu sei, que a boca dessa pessoa foi usada pelo inimigo para afrontar ainda mais a minha vida. Essa pessoa falou assim: esse casal não vai aguentar. Ele falou: tenho pessoas na família que aconteceu isso e não aguentaram 3 meses. Eles são muito jovens, eles não vão aguentar, o baque é muito forte. Daqui 3, 4 meses esse casal está separado. Eles não vão ter estrutura para passar por isso. Eu posso falar para vocês que essa boca do inimigo foi calada. Porque dia 12 de maio nós fizemos 11 anos de casamento. Então esse inimigo, essa boca desse inimigo foi calada já. Glória a Deus. Mas essa afronta ficou no meu coração. Aí nós enterramos o João Pedro no domingo. Eu creio que nós não nos falamos por pelo menos umas 12 horas, nem eu falei nada para ela, nem ela falou nada comigo. No dia seguinte, ligou o setor de RH da minha empresa, na minha casa, e dizendo que tinha marcado uma psicóloga, que a gente tinha que ir até ela, que eles ficaram sabendo do que tinha acontecido, e que nós precisávamos de ajuda. E nesse momento teria que ser uma ajuda profissional, porque meio que quase igual o outro falou, né? Senão vocês não vão aguentar. Quase igual o que aquela outra boca tinha falado. Eu falei com ela falou: vamos, não tem nada demais, vamos ouvir. Aí a gente foi para lá na segunda-feira, descendo uma avenida da minha casa. Minha esposa me pede para parar o carro na avenida, chorando, ela chorava muito. E a Michele faz um pedido para mim, que eu me senti o pior homem, não é nem pai, mas eu senti o pior homem que estava com os pés plantados nessa terra. A Michele falou assim: você é o cabeça da nossa casa, não é? Você é o provedor da casa, não é? Ela falou: então agora você vai ter que ser o cabeça mesmo, porque eu não quero mais viver. Então você tem a responsabilidade de tirar a minha vida. E se você quiser tirar a sua vida, você também tira. Mas a minha vida você vai ter que tirar, porque eu não quero mais ficar aqui. Eu não quero mais passar por isso. Naquela hora eu só pude fechar meus olhos e falar com Deus: por que tudo isso, hein? Falei: como é que eu posso agora olhar para a tua igreja? Como é que eu posso ouvir a tua palavra agora, sendo que tudo que o Senhor revelou para a minha vida, tudo que o Senhor trouxe para mim, nada mais faz sentido?
Como é que pode um provedor do lar, um marido e um pai, chegar a esse ponto do filho da semente da morte e da mulher não querer mais viver? Fomos para a psicóloga, não falamos mais no assunto. Fomos para a psicóloga. Acho que nem ouvimos direito o que ela falou, porque realmente eu não lembro nada do que ela falou. Aí nós voltamos para casa. E a dor era tão grande, mas a dor era tão grande que a gente não conseguia orar. Eu falei para ela, vamos orar. Nós não conseguíamos orar. Nós não conseguíamos sequer pensar em esperança ou pensar no dia seguinte, não dava. Doía tanto que era quase impossível. E eu lembro que eu pedi ao Senhor que eu precisava orar, Senhor, eu preciso orar. Falei, Espírito Santo, me ajuda a orar. Eu preciso falar com Deus. E eu lembro que Deus me deu a oração através de uma canção. E eu pude orar essa canção ao Senhor. E é uma canção que realmente relata exatamente o que nós estávamos passando. Eu orei da seguinte forma: Espírito Santo, ore por mim. Leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas eu não consigo. Espírito Santo, me ajude nas minhas fraquezas. Não sei como devo pedir. Espírito Santo, venha interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, venha orar por mim. Eu estou clamando, eu estou pedindo. Só Deus sabe a dor que eu estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Eu queria que Deus me restituísse o João Pedro. Eu queria que Deus me desse meu filho de volta. Eu não queria outra coisa, eu queria meu filho de volta. Mas eu sabia que aqui não era mais possível. Aí Deus começou a trabalhar na nossa vida de uma forma que só Deus pode fazer. Eu falei para vocês, nós éramos levitas. Nós enterramos o João Pedro no domingo. No sábado da semana seguinte, nós estávamos em casa. Não, nós estávamos em casa da minha mãe. Nós não voltamos para casa. Nós voltamos mais para aquela casa. E o Espírito Santo começou a me incomodar. Vai para a igreja. Vai para a igreja. Eu falei, mas eu não quero ir na igreja. Eu não tenho mais nada para fazer na igreja. E eu fechava meus olhos e o Espírito Santo falava, vai para a igreja. Vai para a igreja. Eu falei com a Michelle, chamei a Michelle e falei, Michelle, você quer ir na igreja? Ela falou que não. Eu falei, eu também não quero. Eu falei, mas tem alguma coisa falando para a gente ir na igreja. Eu lembro que nós ficamos em pé, parados assim, olhando para o outro, que nem dois bobão. E eu senti a mão do Espírito Santo realmente me empurrando para fora para que eu fosse para a igreja. Aí nós saímos da nossa casa e fomos para a igreja. Sentei no primeiro banco da igreja. Os levitas subiram para louvar. Eles começaram a cantar a canção que o irmão, uma das canções que o irmão louvou aqui depois da oficina G3. Deus eterno. E eu e a Michelle sentado ali. Eu não sei como aconteceu. Eu sei que 2 minutos depois eu senti uma presença do Espírito Santo muito grande. E na segunda música, eu e a Michelle estávamos no altar louvando o Senhor. E nunca mais. Fez 4 anos que o João Pedro morreu agora em outubro. Nunca mais nós deixamos de louvar. Nem um dia sequer nós paramos de louvar o Senhor. Amém. Nunca deixamos de louvar a Deus. Mas mesmo estando na igreja, a dor não passava. Mesmo estando na presença de Deus,
Eu não conseguia ter a comunhão com o Senhor, eu não conseguia entender. E isso eu falava em orações do Senhor: Senhor, eu não entendo. Eu não entendo, eu quero entender o porquê de tudo isso. Só que Deus me falava para mim. E eu não conseguia ter comunhão com o Senhor, para que Ele me revelasse, ou através do Espírito da palavra, o sonho, da forma que Ele assim desejasse. Eu não conseguia ter essa comunhão para poder entender, porque tudo aquilo vem na nossa vida. E aí eu lembro que era uma terça-feira, nós estávamos na nossa casa, já nessa casa que eu moro hoje, uma outra casa, nós não fomos mais para aquela casa, eu vendi aquela casa, comprei outra. E uma noite eu chorando muito, eu acho que eu tive um sonho, porque eu não falo acho, porque eu tenho certeza que foi um sonho, porque eu falei para ela que eu estava acordado e ao mesmo tempo eu estava sonhando. Eu lembro que eu tive um sonho com o João Pedro, e eu tinha uma particularidade com ele de tratamento, de nos tratar um ao outro. Quando eu me referia a ele, eu falava amigão. Quando eu ia chamar, eu falava amigão, vamos sair com o pai. O amigão, faz isso com o pai. E quando ele se referia a mim, ele me tratava da mesma forma. E aí, amigão, vamos jogar bola, vamos andar de bicicleta. Sempre o amigão. Então nós éramos amigão. Ele era meu amigão e eu era amigão dele. Então nós tínhamos esse tratamento. E uma coisa que ficou guardada, porque a última palavra que eu ouvi do meu filho, a última frase que eu ouvi do meu filho, foi que eu era o melhor pai do mundo. Porque se vocês lembram, a última vez que eu falei com ele, foi quando ele me abraçou minhas pernas, quando eu dei o transforme para ele, ele falou: você é o melhor pai do mundo. E eu falava: o melhor pai do mundo deixou o amigão dele morrer. E nessa noite eu chorei muito, porque doía demais, eu me sentia culpado daquilo que tinha acontecido. E eu passei a noite em claro, acordei a Michelle, falei para ela o que estava acontecendo. E em algum tempo antes, eu estava me esquecendo uma coisa muito importante. Algum tempo antes, questão de alguns dias depois do falecimento de João Pedro, uma pessoa do Vale da Bênção nos ligou em casa, ficou sabendo o que aconteceu e nos ligou em casa. E a missionária Aide, o nome dela, Aide. Ela ligou na nossa casa, ela e o pastor, fugiu o nome agora, esqueci o nome do pastor, Rogério, lembrei. O pastor Rogério ligou para nos confortar, e o pastor Rogério trouxe uma palavra para a nossa vida. Mas a missionária Aide queria conversar com a gente, ela falou assim: Deus está falando comigo algumas coisas que eu preciso falar para vocês entenderem o que está acontecendo na sua vida. Ela é uma missionária muito usada pelo Senhor, tem dom da ciência, dom de revelação dentro da palavra de Deus. Ela faz a revelação dentro da palavra de Deus, não é nada assim, assim circense, nada assim, uma coisa bem, que você não tem como duvidar que não é Deus que está falando, porque nada é fora da palavra do Senhor. E ela nos levou, pediu que a gente fosse para a casa dela, uma amiga nos levou até a casa dela. Eu lembro que a casa dela estava cheia de gente, e ela nos atendeu num carro. O pastor Rogério ligou o carro, ligou o ar-condicionado, e nós ficamos por 2 horas dentro do carro, parado em frente à casa dela. E ela foi revelando as coisas de Deus para a minha vida e para a vida da minha esposa, e por que de tudo isso tem acontecido com a gente. Aí ela revelou que realmente Deus permitiu sim que o João Pedro fosse levado. Aí a gente começou a questionar: mas por que isso? Então criança, a gente falou assim: porque Deus ama tanto a sua vida e tanto a vida da Michelle, que Deus não queria ver vocês sofrendo. Eu falei: mas o que está acontecendo agora se não é sofrimento? Ele falou assim: vocês não perderam o João Pedro. O João Pedro está com o Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Mas Deus permitiu que João Pedro fosse embora, porque vocês perderiam o João Pedro para o mundo. E Deus não quis esse sofrimento na vida de vocês. Porque uma coisa é vocês estarem na presença de Deus, outras coisas você está perdido no mundo. E ela falou desse jeito para mim: o seu filho agora está com Deus. Amém.
Na realidade, ele está no lugar que nós queremos estar um dia, né? Amém. Ele já está lá. Glória a Deus. Aí nós vamos entender algumas coisas e coisas. A gente ora por isso, não ora? Nós estamos aqui por quê? Qual é o objetivo do crente na igreja? É a nossa salvação. E meu filho já está lá na glória. Glória a Deus. Ele Amém. está esperando a mim, está esperando vocês. Amém. E ele já está lá. E a gente começou a entender que nós pretendíamos e eu falei, mas por que tão cedo? Por que ele foi recolhido dessa forma? Por que Deus permitiu isso? Aí veio uma revelação na nossa vida, que está no livro de Isaías, no capítulo 57. Isaías 57, quem quiser acompanhar. Perece o justo, e não há quem considere isso em seu coração. E os homens compassivos são retirados, sem que alguém considere que o justo é levado antes do mal. Amém, igreja? Amém. Eu fui entender que realmente era o propósito do Senhor. Ele levou o João Pedro antes do mal chegar a ele. E Deus falou que o amor dele por nossa vida era muito grande, que o João Pedro estava com ele, e deu essa revelação, essa palavra, de que o justo é levado, aquele que está com o Senhor, ele é levado antes do mal. Deus não deixa o mal chegar. Mas como falar para o pai ou para a mãe que enterrou seus filhos com 5 anos e meio, que viu, para de sofrer, que seu filho está lá, não sofre mais, não tem como, a dor é muito grande. E a incerteza, por mais que nós acreditemos em Deus, por mais que nós estivéssemos na época na presença do Senhor, com dificuldade, com luta na presença do Senhor, para a gente amenizar a dor era impossível. Aos nossos olhos era impossível. Porque mesmo entendendo a ação do Senhor, a gente não entendia o porquê do Senhor. Nós entendemos a ação de Deus, nós entendemos o amor de Deus, mas não entendemos o porquê de Deus. E essa era a pergunta que nós falávamos: por que Deus? Aí nós orávamos assim: eu quero uma certeza, Senhor, que meu filho está aí. Nós queremos uma certeza que o nosso filho está com você. Nós falamos desse jeito com Deus. Aí, voltando lá, que eu falei para vocês que eu estava chorando a noite inteira, que eu tive um sonho, e nesse sonho o João Pedro falava amigão para mim, ele me chamava, eu escutava a vozinha dele chamando amigão, amigão, e eu não conseguia achar. E aquilo me atormentou, aquilo afligiu meu coração, aquilo apertou, aquilo doía, como se tivesse realmente uma faca cortando. E ele chamava amigão, amigão, e eu ouvia aquela vozinha dele e eu não conseguia achar o meu filho. Eu falei assim: o João Pedro não está com Deus nada, porque eu não consigo achar ele. Aí eu falei com a Michelle o que tinha acontecido. Na manhã daquele dia mesmo, a gente passou na minha casa, na manhã toca o telefone de casa. Essa mesma missionária, 2 meses depois, já era 2 meses que ela tinha conversado com a gente, fazia 2 meses que o João Pedro já tinha morrido. Essa mesma missionária liga para nós e fala: eu estou aqui no Vale da Bênção. Não foi ela que ligou, foi a secretária do Vale que ligou, Elaine. Falou: a missionária Ideia está aqui no Vale da Bênção, e ela está no quarto dela desde ontem à noite. E ela ligou para a recepção agora e pediu para ligar para vocês virem agora aqui no Vale, que ela precisa falar com vocês, que é uma coisa de Deus. Eu falei com a Michelle: e aí, vamos, não vamos? O que a gente faz? Meio naquela, né? Não temos nada a perder, já está arrebentado mesmo, vamos lá. Aí nós fomos para lá. Chegando lá, a recepcionista falou: ela está ainda no quarto, está esperando vocês. Aí nós subimos, batemos no quarto, que ela estava hospedada lá no Vale da Bênção. Eu bati no quarto, ela abriu a porta e ela falou assim: não fala nada, Deus não quer que você fale nada. A gente já estava até meio chorando já. Foi justamente na manhã seguinte do sonho que eu tive, que meu filho me chamava de amigão e eu não conseguia achar. Ela falou: não fala nada. Ela falou: só ouve o que Deus me mandou falar para vocês, porque esta noite Deus esteve aqui falando comigo. Ele falou: Deus mandou avisar você, pai, que ele também é amigão do seu filho. Glória a Deus.
Aleluia. O seu filho também é amigão de Deus. Eu não tinha falado nada, ninguém sabia disso, só a Michelle. Mas nessa hora eu tive certeza que o João Pedro estava com você. Aleluia. Porque Deus nos ouviu naquela noite. Deus viu a nossa dificuldade, Deus viu a nossa dor. Eu acho que Ele sentiu a nossa dor. E Ele veio confortar meu coração. Glória a Deus. E veio falar para mim que o meu amigão também era amigão dele e estava com ele. Amém. Mas a luta não passou por aí. Nesse período, a Michelle teve um distúrbio emocional por toda a dor que passou. Eu imagino, se o pai sofre, imagina a mãe que gera, que carrega por 9 meses dentro da barriga. Eu imagino a dor da minha esposa, que com certeza é muito maior que a minha. Porque ela gerou, ela carregou, ela fez com que a vida saísse dela para ter a sua própria. E a Michelle foi acometida de um mal decorrente de um distúrbio emocional. E a Michelle teve um problema de sangramento, como se fosse uma menstruação, quase todo esse período do que a gente enterrou o João Pedro. Aí chegou até esse dia. Aí no dia seguinte eu falei para ela: nós temos que ir no médico, a gente precisa ver o que está acontecendo com você, isso não é normal. Ela já estava com a virilha até assim, já assim, machucada, em carne viva, de tanto absorvente que ela colocava, já não dava mais, estava assim, já poucas pessoas sabem, tem pessoas da nossa família até que não sabem isso. Aí nós fomos no médico, levei ela, marcou um especialista, contou o problema, marcamos o especialista, fomos até esse médico. O médico chegou, examinou, pediu alguns exames, fizemos os exames saíram, voltamos lá. O médico pegou, olhou o exame, falou alguma coisa para a Michelle, receitou alguns medicamentos, entregou para ela. Minha sogra estava junto, sentia comigo. Aí o médico, eu saindo da sala, o médico levanta junto, toca no meu ombro e fala: pai, espera um pouquinho, eu preciso falar com você. Aí a Michelle continuou andando, eu dei a chave para a minha sogra e falei: abre o carro, espera lá que eu já vou. Aí o médico falou assim: ó, a sua esposa, ela está com todos os sintomas de uma doença chamada endometriose. Eu não sabia o nome científico da doença, não me veio à mente o que é essa. Eu falei: mas o que é essa doença, doutor? O que essa doença está causando nela? O que pode acontecer? Ele falou: essa doença é um distúrbio hormonal que vai fazendo com que ela sangre muito, e esse sangue não sai todo, acaba acumulando uma parte desse sangue no útero, e esse acúmulo do sangue no útero leva à esterilidade. Quando ele falou isso para mim, depois eu fui procurar na internet algumas coisas sobre a doença, mas quando ele falou isso comigo, no carro eu já vim pensando e falando com o Senhor, dessa forma, meu. Eu falei: Deus, você está de brincadeira comigo? Ele está brincando. Eu falei: não é possível. Voltei lá no verso 25, eu falei assim: também saberás que se multiplicará a tua semente e a tua posteridade como a erva da terra, minha semente morre e minha mulher vai ficar estéril. O Senhor, que prova é essa? Que luta é essa? Como que um homem com a minha limitação vai entender o que o Senhor está querendo? Quais são os seus propósitos? Aí falei com ela, não contei para ela o que era essa doença. Eu vim contar para ela depois, algum tempo depois do tratamento, que eu vim contar para ela a doença. Não contei, porque eu falei: se eu falar isso aí eu arrebento a vida da minha esposa. Eu falei: meu Deus, o que é isso? Eu falei: como que eu vou acreditar? Eu falei: que espécie de ministro sou eu agora da palavra, que eu vou ministrar uma palavra que eu não acredito? Eu não acredito mais. Eu falei: o Senhor falou que a minha semente seria como a erva da terra, que a minha posteridade se multiplicaria. Aí a minha semente morre.
E a mulher que tu me desse para ser minha esposa, que vai ser a geradora dessa semente, não pode mais gerar. Eu falei, Senhor, acabou, o seu servo pede a conta. O seu servo pede a conta. Porque não dá para entender. Não dá para entender. Eu falei para Deus assim, Senhor, o Senhor está me deixando sozinho. Nas horas mais difíceis, nas horas de luta, nas horas de prova, eu estou sozinho. Como é que eu vou entender isso? Deus me deu um poema. Quando eu falei isso para ele, Deus me deu um poema. Alguns irmãos devem até conhecer. Um poema chamado Pegadas na Areia. Pegadas na Areia é um poema que fala que um servo chega para o Senhor e fala, Senhor, eu quero caminhar contigo todos os dias da minha vida. O Senhor aceita a proposta do servo e passam a caminhar juntos. E eles entram em acordo que todos os dias da sua vida sejam relatados através das pegadas na areia da praia. O caminhar, a pegada do Senhor e as pegadas do servo. E aí eles caminham toda a vida juntos. Chega o final dos dias desse servo. O Senhor o recolhe. Aí ele chega junto do Senhor e olha para trás para ver como que foram os dias em que ele caminhou com o Senhor nessa caminhada aqui da terra. Aí o servo olha naquele caminho onde foram relatados todos os seus dias, e ele percebe que em vários momentos existia somente uma pegada na areia. Em vários pontos da sua vida, do seu caminhar, só existia uma pegada na areia. E ele traz a lembrança daqueles momentos, e ele consegue lembrar que naqueles momentos, naquele momento onde existia só uma pegada na areia, eram exatamente os momentos onde ele mais sofreu, eram os momentos onde ele ficou angustiado, eram os momentos onde ele sentiu dor, eram os momentos onde ele foi afrontado, os momentos onde ele foi confundido. Na realidade, todos os momentos onde existia só uma pegada na areia, eram os momentos de luta da vida dele. Ele olha para trás, chama o Senhor e fala, Senhor, tu não prometeste andar comigo todos os dias da minha vida? Por que então, exatamente nos momentos de mais lutas, de mais sofrimento, de mais dor, eu estive sozinho? O Senhor, o nosso Senhor, o meu Senhor, falou para esse servo como falou para mim. Os dias que você viu somente uma pegada na areia, foram os dias em que eu te carreguei. Glória a Deus. Aleluia. Aí eu fui entender que em todos esses momentos de luta, de prova, Deus me carregava. Amém. Porque Ele me amava e não queria me perder, mas eu não tinha força para andar. Eu não tinha força para caminhar. Mas eu tinha o coração de Deus. Eu tinha um coração em Deus. E Deus me carregou em todos esses momentos. Glória a Deus. Então Ele me fez lembrar, Ele me deu esse poema para mim entender que Ele nunca me deixou. Ele nunca me abandonou. E quando eu caí e precisava andar, eu andei nos braços do Senhor. Amém. Amém, Jesus. E a palavra de Deus descreve que aonde contempla-se a vergonha, não, aonde se mostra a vergonha, se contemplará a tua honra. Então, da semente morta, da mulher estéril, pede. Glória a Deus. A minha esposa Michele, Glória a Deus. cadê a turma? Pega eles lá para nós. Glória a Deus. Glória a Deus. Se ela chegar para vocês entenderem onde existe a vergonha, se contempla do honra. Aleluia, Pai. Primeiro, aquela boca maldita, no primeiro dia do meu maior sofrimento da minha vida, foi calada. Porque em nenhum momento da nossa vida, depois da morte do meu filho, eu e minha esposa sequer falamos em deixar um ao outro. E agora, dia 12 de maio, nós fizemos 11 anos de casado. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Ó, olha para trás, igreja. Samuel, 3 anos. Cadê o Isaac? Pega ele aí, Bia.